Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para todos vocês que estão vendo e ouvindo o programa agora nesse horário. Deus abençoe você, se você está mais no sul do país. Espero que você esteja bem agasalhada, agasalhado. Se você está mais aqui para a região sudeste, centro-oeste, frente fria está chegando, então agasalhe-se e cuidado com a sua saúde, não é? Deus nos abençoa, com certeza, mas temos que fazer a nossa parte, né? Temos que tomar cuidado aí com a nossa saúde. Um bom dia para todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre a história de Israel. Estamos já nesse período do reino dividido. Semana passada, nós falamos um pouco sobre o final da vida de Salomão e o começo da divisão do reino. Você se lembra disso, não é? Estamos aqui em 1 Reis. Você se lembra que 1 Samuel, de uma maneira geral, né? Existem algumas coisas que estão nos dois livros, mas de uma maneira geral, 1 Samuel fala sobre Saul, 2 Samuel fala sobre Davi e agora, 1 Reis fala sobre Salomão e também fala sobre o reino dividido. Então, nós vamos estudar 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, com o reino dividido. E vimos na última aula que após a morte de Salomão, o seu filho, chamado Roboão, foi o próximo rei. Mas, infelizmente, Roboão ouviu o conselho das pessoas erradas. Se ele tivesse ouvido o conselho das pessoas certas, dos anciãos, daqueles de mais idade, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas ele ouviu o conselho dos seus amigos. E os seus amigos queriam, logicamente, ficar ao lado de Roboão, né? Queriam que Roboão fosse mais amigo ainda, já que ele era o rei. E deram um conselho errado. E este conselho fez com que o reino se dividisse. 10 tribos, agora com o nome de Israel, ficam ao norte do país. 2 tribos, agora com o nome de Judá, ficam ao sul do país. Roboão, o filho de Salomão, é o rei, então, sobre essas 2 tribos, que vamos chamar de Judá. E Jeroboão vai ser o rei sobre as 10 tribos, que vamos chamar de Israel. E vimos isso no final do nosso encontro na última vez. E vimos então que o reinado de Jeroboão não foi um reinado bom, não é? Ele fez com que o reino do norte adorasse ídolos. Ele construiu, você se lembra, 2 bezerros de ouro e o povo, então, adorava nestes locais para que eles não fossem até Jerusalém, aonde estava o templo do Senhor. O rei Jeroboão colocou sacerdotes que não eram da família de Levi, contra a lei de Moisés. E ele, então, fez com que o povo do norte, Israel, praticasse a idolatria. E com certeza Deus não gostou, não é? E nós vamos ver o que vai acontecer agora com os próximos reis, tanto em Israel quanto em Judá, o reino do norte. Você se lembra também que, por causa da promessa que Deus havia feito para Davi, que sempre um descendente dele ficaria no trono, os reis do sul, os reis de Judá, foram descendentes de Davi. O reino do norte não foi assim, Israel. Alguns foram descendentes dos seus pais, né? Os próximos reis. Outros não. Outros assassinaram o rei e se tornaram rei à força. Não faziam parte da descendência daquele rei. Então, o reino do norte foi muito mais conturbado do que o reino do sul. E nós falamos que no reino do norte, 19 reis reinaram, desde Jeroboão até a ida do povo para o exílio, para a escravidão pela Assíria. No reino do sul, 20 reis reinaram, desde Roboão até o exílio do povo na escravidão da Babilônia. Judá, o reino do sul, foi muito mais fiel a Deus
do que Israel, o reino do norte. Porém, nem todos os reis do sul foram bons, alguns não foram. Os do norte, Israel, todos foram reis ruins. E nós vamos falar então sobre estes reis hoje, até chegar o final, não é? Onde o reino do norte vai ser levado à escravidão por um poder que começou a dominar o mundo, o grande reino da Assíria, cuja capital era Nínive. Você se lembra do profeta Jonas, né? Jonas não queria ir para Nínive pregar arrependimento, porque ele sabia que aquele povo viria levar os judeus para a escravidão. Mas ele vai, durante esse período do Reino do Norte, Jonas então vai, prega em Nínive, Nínive se arrepende. Mas anos mais tarde, a Síria vem e invade o Reino do Norte e leva as 10 tribos para a escravidão na Síria. O Reino do Sul, Judá, por causa da sua fidelidade maior a Deus, foi preservada da escravidão pelos assírios. Mas aproximadamente uns 130 anos depois que o Reino do Norte havia sido levado para a escravidão, um novo poder, a Babilônia, né, cuja capital era a Babilônia também, veio e conquistou o Reino do Sul, Judá, e levou o Reino do Sul para a escravidão, onde eles ficaram por 70 anos como escravos. Depois retornam para a sua terra, e nós vamos ver isso um pouco depois, mas tudo isso, então, está acontecendo durante este período do reino dividido. Israel nunca mais é formada, é retornada como uma nação. Os assírios eram muito mais cruéis que os babilônicos, e a grande maioria do povo judeu, da tribo do norte, morreu durante a escravidão assíria. E o Reino do Norte nunca mais voltou a ser uma nação. Judá, sim. Depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, eles vão voltar e ocupar a sua terra com alguns remanescentes de Israel e formar mais uma vez a sua nação, a nação judaica, depois desse período de escravidão. Mas nós estamos adiantando um pouco a história, vamos retornar agora para o período do começo do reino dividido. Eu quero falar com você hoje sobre os reis durante este período de divisão. Eu vou mencionar os 19 reis que reinaram sobre Israel, as tribos do norte, e depois eu vou mencionar os 20 reis que reinaram sobre Judá, o reino do sul. Tudo isso durante este período, né? Você vai se lembrar que o Reino do Norte foi para a escravidão no ano 722 antes de Cristo. Nós colocamos ali o começo do período dos reis por volta do ano 1000 antes de Cristo. Se você fizer uma conta, então, Saul 40, Davi 40, Salomão 40, são 120 anos. Vamos colocar aproximadamente o ano 900. Então, do ano 900 até o ano 722, uns 180 anos do reino dividido do Reino do Norte, Israel. E durante esses 180 anos aproximados, eles tiveram 20 reis. E eu vou mencionar o nome destes reis agora e nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. Se lembre que todos os reis do Reino do Norte, todos esses 20, depois que o reino se dividiu, foram reis ruins, contrários aos mandamentos do Senhor Deus, desobedientes, idólatras. Que coisa ruim. E eles vão ter um fim trágico com a invasão da Assíria. Vamos ver esses reis agora de uma maneira um pouco mais resumida. Eu vou só nomear os reis e vamos falar um pouquinho sobre eles, mas você encontra essas histórias, não é? Em 1 Reis, você pode encontrar essas histórias em 2 Reis, em 1 Crônicas e em 2 Crônicas. Em 1 Reis, começando no capítulo 12, com a história de Roboão.
Então, começando em 1 Reis 12, passando por 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas. Conta essa história do reino dividido. O primeiro rei em Israel, as 10 tribos do norte, chamava-se Jeroboão. Já falamos um pouco sobre ele. Ele era um dos servos de Salomão, fugiu para o Egito, você se lembra? Depois da morte de Salomão, ele volta, conversa com Roboão, o filho de Salomão, tenta manter a paz, não é? Se Roboão fosse um pouco mais maleável, um pouco mais gentil com as tribos, com certeza Jeroboão teria ficado submisso a Roboão. Mas não foi isso que aconteceu. Roboão foi mais duro, então houve essa divisão. Primeiro rei do Reino do Norte, então, chamava-se Jeroboão. E este rei reinou por 22 anos, um tempo grande, 22 anos sobre Israel. E, infelizmente, ele trouxe ao Reino do Norte esta adoração aos ídolos, idolatria, e trouxe sacerdotes, não é? Introduziu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Ele fez 2 bezerros de ouro e colocou no Reino do Norte, para que o povo adorasse naquele local e não voltasse para Jerusalém. Olha que coisa triste, não é? Como começou o Reino do Norte. E você se lembra que Deus, através do profeta, havia falado que se Jeroboão fosse fiel a Deus, se ele obedecesse aos mandamentos de Deus, Deus o tornaria muito grande, concederia a ele tudo o que o seu coração quisesse. Bastava ele obedecer, mas ele preferiu desobedecer e trouxe tragédia para o Reino do Norte. Nós já estamos vendo isto acontecendo, não é? E não é sem razão. Eu quero lembrar a você o que eu tenho falado muito, tenho frisado bastante nesses nossos estudos sobre o reino de Israel, que é a questão da obediência ou da desobediência, não é? Deus sempre disse ao seu povo: quer receber bênçãos e ter vida, seja obediente. Isto não mudou para você e para mim hoje. A lição continua a mesma. Se nós hoje formos obedientes aos mandamentos de Deus, Deus vai nos conceder bênçãos, Deus vai nos dar vida. E eu sei que é isso que todos nós queremos. É fácil, não é? A solução já está ali em cima da mesa. Basta obedecermos. Isso foi dado para Jeroboão também, essa oportunidade. Mas ele preferiu desobedecer. Trouxe maldição e morte para sua família e para o seu povo, para as 10 tribos do Reino do Norte. Depois de Jeroboão, o próximo rei chamava-se Nadab. Era filho de Jeroboão. E Nadab reinou somente por 2 anos, pouco tempo no lugar do seu pai. Mais uma vez, ele fez o que era mal, o que era errado diante de Deus, e ele foi morto. O terceiro rei em Israel chamava-se Baabe, ou quer dizer Baza. Em alguns locais você vai ver um nome um pouquinho diferente, mas vamos usar este nome, Baza, ou Baasa. E este rei, o terceiro rei em Israel, ele reinou por 24 anos, bastante tempo, não é? E mais uma vez, como nós vamos ver em todos estes reis, ele foi um rei ruim, o rei Baasa. Depois da sua morte, o seu filho torna-se o 4º rei em Israel. O nome desse rei era Ela ou Elá, o 4º rei em Israel, reinou somente por 2 anos também. Fez o que Deus proibia. Mais uma vez, um rei contrário aos ensinamentos de Deus, e ele foi morto. A maioria desses reis aqui em Israel não morreu de velhice, não morreu de uma morte natural, mas foram mortos. Alguns pelos seus próprios filhos, e eles então assumem o trono, outros por outras pessoas que não tinham nada a ver com a família
real. E eles assumem, então, o trono. O quinto rei em Israel é interessante. O seu nome era Zinri, e ele reinou somente por 7 dias. Imagina, não é? Você entrar como rei e uma semana depois ser deposto. Ele foi, então, retirado de ser rei pelo próprio exército de Israel. Depois disso, veio o próximo rei, o rei número 6, chamado Onri. E durante o seu reinado, durante o reinado de Onri, interessante que o reino do norte, Israel, se dividiu. Então, nós temos já o reino dividido, e agora, durante o reinado de Onri, o reino do norte vai se dividir em 2. E por 6 anos, houve 2 reis reinando em Israel: Onri e Tibni. Onri e Tibni. Depois que Tibni morreu, Onri reina por mais 8 anos, agora como o único rei. Mas, mais uma vez, ele foi um rei muito ruim. Trouxe imagens, idolatria para o reino do norte adorar. Ao invés de adorarem ao Senhor Deus Todo-Poderoso, eles estavam adorando ídolos, imagens trazidas dos povos vizinhos para dentro do reino de Israel, o reino do norte, com este rei chamado Onri. O sétimo rei, um rei que talvez a gente conheça um pouco mais, filho de Onri, chamado Acabe, o rei Acabe. E o rei Acabe reinou por 22 anos em Israel, um tempo grande. Talvez tenha sido o pior de todos os reis em Israel. Acabe. Ele se casou com uma mulher muito ruim, chamada Jezabel, que trouxe então a adoração a um ídolo mais específico, chamado Baal. Baal era um ídolo dos reinos vizinhos, que praticavam idolatria. Mas Jezabel, esposa de Acabe, o sétimo rei em Israel, trouxe ao reino do norte adoração ao deus Baal, idolatria. Durante a época do rei Acabe, nós temos a história do profeta Elias, um profeta muito conhecido por nós, pelos seus milagres, pela sua fidelidade a Deus. Algumas histórias interessantes do profeta Elias você encontra durante o reinado do rei Acabe. Um profeta do reino do norte, Elias, profetizando contra o povo, dizendo para o povo que eles tinham que parar com sua idolatria e seguir somente a Deus. Algumas histórias bem interessantes do profeta Elias, você pode ler então, não é? Durante este período do rei Acabe. Mas o rei Acabe, um rei talvez o pior de todo, durante o reinado dos reis do reino do norte, o reino de Israel. Este rei Acabe morreu, então, numa batalha e foi sucedido pelo seu filho, o 8º rei em Israel, chamado Acasias. Reinou somente por 2 anos. E assim como seu pai, Acabe, ele foi um rei muito ruim, adorando ídolos. O profeta Elias havia profetizado sobre a morte de Acasias. E ele reina somente por 2 anos e é morto, então. O seu irmão, o 9º rei em Israel, chamado Jorão, irmão de Acasias, reina por 12 anos. E mais uma vez, estamos vendo o padrão dos reis do norte. Foi um rei muito ruim. E ele então é morto pelo próximo rei, chamado Jeú. Jeú vai ser o 10º rei. Estamos chegando na metade dos reis em Israel. Jeú, o 10º rei em Israel. E ele foi ungido rei por um outro profeta, também bem conhecido por nós, o profeta Eliseu, que tomou o lugar de Elias. Você se lembra que Elias não morreu, né, fisicamente. Elias foi levado ao céu com uma carruagem de fogo. E o profeta Eliseu, que era
o aprendiz de Elias, fica no lugar de Elias. E aí nós temos muitas histórias interessantes sobre o profeta Eliseu. Temos mais milagres acontecendo na vida do profeta Eliseu do que do profeta Elias. Mas o profeta Eliseu unge o 10º rei em Israel, Jeú, como rei. E este rei reina por um período mais longo, 28 anos como rei em Israel. Ele mata o rei Jorão e mata mais 70 filhos de Acabe. E ele mata também os irmãos, não é? De Acasias. Esse rei Jeú não queria ninguém da família real. Ele queria ser o único, com medo que fosse perder o trono. E ele então foi um rei muito ruim, não é? Matou muita gente para ficar sozinho no trono. Interessante a história deste rei Jeú. Sob o pretexto de adorar Baal, ele reúne todos os sacerdotes de Baal e ele os mata também. Muito interessante a história do rei Jeú. Ele fez umas coisas boas, né? Nesse caso, terminando com aquela adoração a Baal, mas ele não fez com que o povo adorasse ao Senhor Deus Todo-Poderoso e continuou então fazendo coisas contra a vontade de Deus, desobedecendo. E ele morre então, depois de reinar por 28 anos, e um dos seus filhos vai ser o próximo rei. O rei número 11, chamado Jeoacás. Ele reina por 17 anos em Israel e não fez muita coisa, né? Não teve um reinado muito expressivo, mas foi um rei desobediente à vontade de Deus também. Depois de Jeoacás, um dos seus filhos, chamado Jeoás, uns nomes bem diferentes, não é? Jeoás vai ser o rei número 12 em Israel. E ele reina por 16 anos, mais uma vez permitindo que a idolatria voltasse ao Reino do Norte, entrasse em Israel, mais uma vez desobedecendo ao Senhor Deus. Foi um rei ruim, como todos os seus antecessores. Depois dele, o rei número 13, chamado de Jeroboão II. Lembra? O primeiro rei, anos atrás, Jeroboão. Agora temos um outro com o mesmo nome, chamado Jeroboão II. E ele reina por 41 anos. Foi o rei durante esse período que mais tempo reinou. Jeroboão II. Ele conquistou muita terra para Israel, quase como nos dias de Salomão. Foi um rei vitorioso, o rei Jeroboão II. Mas foi uma época de riqueza material, mas sem moralidade. Falta de moralidade no povo. O profeta Amós era o profeta durante esta época do rei Jeroboão. E foi durante este reinado do rei Jeroboão II que o profeta Amós profetiza sobre o fim de Israel, o fim do Reino do Norte, o Reino do Norte indo para a escravidão assíria. Os últimos 50 anos, agora, depois de Jeroboão II, os últimos 50 anos do Reino do Norte, antes da invasão assíria, foram anos de muito sangue, de derramamento de sangue, anos muito ruins para o Reino de Israel. O rei número 14, depois de Jeroboão II, foi um rei chamado Zacarias. Nada a ver com o profeta. O profeta vem bem depois. Este era um rei chamado Zacarias. E ele reina somente por 6 meses. E ele é morto. Muito sangue durante esse período. Vem um outro rei, número 15, chamado Salum. E ele reina somente por 1 mês e é morto também. Olha só, depois de Jeroboão II, a coisa piorou mesmo. Muita morte, muito assassinato.
Zacarias, o rei número 14, reina por 6 meses e é morto. Salum, o rei número 15, reina por 1 mês e é morto também. Depois dele vem Menahem, o rei número 16. Este Menahem matou o rei Salum. E ele reina por um período um pouco maior, por 10 anos. Agora, Menahem foi rei em Israel. Depois dele vem o rei número 17, chamado Pecaías. Pecaías. Ele reina por 2 anos somente e é morto também. Rei número 18, chamado Peca. Peca era o capitão do rei Pecaías, do rei que antecedeu a Peca. E ele então começa a reinar depois que Pecaías é morto. E ele reina por um período grande também, 20 anos. E ele é morto pelo próximo rei, o rei Oséias. Nada a ver com o profeta também, é o mesmo nome, mas é um rei agora, que será o último rei sobre Israel. As 10 tribos do norte, o último rei chamado Oséias. Ele reina por 9 anos, quando finalmente a Assíria, aquele povo que veio conquistando tudo, e conquista o reino do norte, conquista a cidade de Samaria, que era nesta época a capital do reino do norte, e leva o povo de Israel como escravos. Isso aconteceu no ano 722 antes de Cristo. E esses escravos, o povo de Israel, que foi levado para a Assíria, cuja capital era Nínive, como escravos, eles nunca mais iriam retornar como uma nação unida. Os assírios eram muito cruéis e muitos judeus, muitos desses das tribos do norte, foram mortos nessa conquista e durante o período de exílio, né? Eles ficaram muito tempo lá no exílio e foram mortos. Alguns, né, seus filhos, seus netos, sobreviveram e vão então voltar anos mais tarde para recompor com as 2 tribos do sul. Mas a maioria nunca mais voltou desta escravidão. Que triste, não é? Um povo muito grande, poderoso. Durante o reinado de Salomão, todos os outros povos ao redor vinham trazer tributos para Salomão. E, infelizmente, por causa da desobediência, nós estamos vendo o reino do norte agora sendo castigado por Deus. Lembra? Desobediência aos mandamentos é igual a morte e maldição. É o que nós estamos vendo na história do reino do norte. 19 reis, todos eles ruins. E agora, no ano 722, as 10 tribos sendo levadas como escravos pela Assíria e vão morrer na escravidão. O reino do sul foi muito melhor do que o reino do norte. E Deus, então, não permite que a Assíria conquiste Judá, conquiste Jerusalém. E eles vão permanecer por aproximadamente 130 anos a mais, quando a Babilônia virá conquistá-los. Vamos falar um pouquinho agora sobre os reis do sul. São 20 reis desde Roboão. E eu vou falar na ordem também, como falamos sobre o reino do norte. Eu não fiz um rei junto com o outro, né? Quando o rei do norte reinava junto com o rei do sul. Alguns vão reinar por muitos anos, não é? Então, talvez você tenha um rei do sul, enquanto 3 ou 4 reis do norte reinaram. Às vezes você tem um rei do norte, quando você tem 2 ou 3 reinos do sul. Então, não dá para fazer uma correlação de rei com rei. Mas eu quero colocar agora na ordem, do 1º até o 20º, os reis do sul, Judá, que foram melhores do que os reis do norte, mas nem todos os do norte foram ruins. Alguns do sul vão ser bons. Vamos começar então falando agora sobre os reis do sul. Começa com Roboão, o filho de Salomão. E ele reina por 17 anos. E durante então
o começo do seu reinado, a nação é dividida entre norte e sul. Roboão, então, é o primeiro rei de Judá. Ele reina por 17 anos e o seu filho, Abias, torna-se o segundo rei. Então, o segundo rei, Abias. Abias reina por 3 anos e foi um rei ruim, como seu pai Roboão, né? Infelizmente, tanto Roboão quanto Abias, filho e neto de Salomão, foram reis ruins. Depois da sua morte, um terceiro rei, chamado Asa, o rei Asa, ele reina por 41 anos sobre Judá. E ele foi um rei bom. Asa vai ser o primeiro dos reis de Judá, do reino dividido, a ser um bom rei. Ele obedeceu a Deus. Olha a nossa palavrinha-chave aí. Obedeceu a Deus, retirando a adoração aos ídolos. Infelizmente, com Roboão e com Abias, a idolatria também entrou no Reino do Sul. Mas agora com Asa, essa idolatria é retirada e o povo começa a adorar somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Durante o reinado de Asa, 5 reis em Israel reinaram. Então, enquanto houve somente um rei em Judá, por 41 anos, se passaram 5 reis em Israel. O quarto rei de Judá era chamado Josafá, filho de Asa, e ele reina por 25 anos e foi um bom rei também, como seu pai Asa, Josafá. Depois veio o quinto rei em Judá, chamado Jeorão. E Jeorão vai se casar com a filha de Jezabel e de Acabe. Já sabemos no que vai dar isso, não é? O quinto rei em Judá, Jeorão, por aliança, vai se casar com a filha do rei Acabe e de Jezabel. Ele foi um rei muito ruim. Ele mata os seus irmãos e reina sobre Judá por 8 anos. Infelizmente, um rei ruim. Sexto rei em Judá, chamado Acasias, filho de Jeorão, reina somente por 1 ano em Judá. E depois, nós temos então por um período uma rainha, chamada Atalia. E ela reina por 6 anos. Ela era filha de Acabe e de Jezabel. Ela que foi a esposa de Jeorão. Depois da morte de Jeorão, depois da morte de Acasias, o seu filho, ela vai reinar por um período, por 6 anos, sobre Judá. E ela foi uma rainha também muito ruim, muito ruim. Ela acaba sendo morta e o herdeiro ao trono era um menino de 7 anos. O 8º rei em Judá, chamado Joás. Também foi um rei muito bom. Interessante isso, né? Ele começa a reinar muito novinho, com 7 anos de idade. Já pensou? Que responsabilidade, não é? De ser o rei sobre as 2 tribos, Judá e Benjamim, aos 7 anos de idade. Mas ele, ao contrário de Roboão, ele teve uma boa influência. Ele conseguiu ser ouvido, né? Ele conseguiu que os sacerdotes que estavam ali junto com ele instruísse Joás. Então ele se rodeou de boas pessoas, ao contrário de Roboão. Joás, então, sendo instruído pelos sacerdotes de Deus, chega finalmente à idade em que ele poderia reinar agora sozinho, sem ter aquelas instruções dos sacerdotes. E ele foi um rei muito bom, o rei Joás. Ele reinou por 40 anos. Olha só, quando o rei é bom, ele reina por muito tempo. Quando o rei é ruim, ele reina por pouco tempo. Joás foi um ótimo rei. Trouxe de volta a adoração ao Deus único, a adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. Ele restaurou o templo, fez coisas muito boas durante o seu reinado. Rei número 9, filho de Joás, chamado Amazias. Ele reina por 29 anos. Também como seu pai, foi um rei bom, mas ele vai ser morto. E temos o rei número 10, chamado Uzias. Uzias reina por 52 anos, um grande tempo. Ele era um rei muito sábio, o rei Uzias.
Ele construiu cisternas para ter águas nas casas. Foi um rei com muita sabedoria, pensando muito no povo, mas ele vai morrer de lepra. Você pode depois ler a história do rei Uzias, uma história interessante, e ele morre no final de lepra. E temos o rei número 11, Jotão, que reina sobre Judá por 16 anos, é um bom rei também, né? Ajudou a Judá a ser mais forte com a sua boa influência. Rei número 12, chamado Acás, foi um dos piores reis que Judá teve. Infelizmente, ele reina por 16 anos, mas trouxe a idolatria de volta, que o rei Joás, o rei Uzias, o rei Jotão haviam retirado. Acás também traz de volta a idolatria ao Reino do Sul. E ele também introduziu ao Reino do Sul sacrifício de criança. Olha que coisa mais horrível. Os reinos ao redor de Israel e Judá praticavam sacrifício de criança para apaziguarem os seus reis, os seus deuses pagãos. E o rei Acás, um dos reis do Reino do Sul, trouxe o sacrifício de criança para Judá. E ele sacrifica o seu próprio filho para apaziguar um deus pagão. Rei número 13, Ezequias. Talvez você conheça um pouco da história desse rei também. Ele reinou por 29 anos e foi um bom rei em Judá, apesar de ter sido filho de Acás, esse que foi um dos piores reis em Judá. O seu filho, Ezequias, foi um bom rei. E ele estava reinando quando Israel é levada ao cativeiro pela Assíria. Lembra com o rei Oséias, o rei de Israel, 722 a.C.? No Reino do Sul, o rei era Ezequias. E Deus, então, não permite que a Assíria invada Jerusalém. E o Reino do Sul é preservado por uns 130 anos a mais. Então, o rei Ezequias, o Reino do Sul, o rei número 13, era o rei durante o cativeiro do Reino do Norte. Este rei Ezequias abre o templo mais uma vez ao povo, limpa o templo, mas ele fica doente. E você se lembra da história dele. Ele ora a Deus, pedindo que Deus o cure, e Deus lhe dá então mais anos de vida. Ele pode viver por mais anos então. Durante o reinado do rei Ezequias, o profeta Isaías era o profeta naquela época. Você tem esse grande profeta, Isaías, durante o reinado do rei Ezequias no sul e durante o período que o Reino do Norte é levado como escravos pela Assíria. O rei Ezequias vai morrer e o 14º rei em Judá foi o seu filho, Manassés. Infelizmente, durante o reinado de Manassés, o profeta Isaías morre. E algumas mudanças começam a acontecer em Judá. Manassés foi um rei muito ruim, infelizmente. O seu pai, um rei tão bom, e agora Manassés, um rei muito ruim. Ele traz a idolatria de volta ao Reino do Sul. Ele constrói altares idólatras dentro do templo em Jerusalém. Ele também queimou o seu filho como sacrifício a um deus pagão. E ele lidava, era comum ter feiticeiros, médium, dentro do Reino do Sul. Olha que tristeza, a que ponto chegou o Reino do Sul. Este rei Manassés chega ao ponto de colocar um ídolo dentro do templo do Senhor Deus. Que tristeza. O rei número 14, um rei muito ruim. O rei número 15, chamado Amon, reina somente por 2 anos e também foi um rei muito ruim. E chegamos ao rei 16, o rei Josias. Talvez você conheça melhor a história deste rei. Foi um rei muito bom para o reino de Judá. Ele reina por 31 anos. Apesar do seu
pai ter sido um rei ruim, Josias vai ser um rei bom. E ele também começa a reinar bem jovem, com 8 anos de idade. E ele fez o que era correto perante Deus. A Bíblia diz, durante o reinado do rei Josias, que ele fez aquilo que era correto diante de Deus. Ele obedeceu, com 26 anos de idade. Então, depois de ter reinado por 18 anos já, ele manda reparar o templo. Lembra que o rei Manassés havia destruído, colocado ídolos dentro do templo? O rei Josias manda então reparar o templo do Senhor. E eles acham, durante essa reparação, uma cópia da lei de Moisés, que havia sido perdida dentro do templo. Ele chama todo o povo, o rei Josias, então, com essa cópia da lei de Moisés em suas mãos, ele chama todo o povo e lê a lei de Moisés para toda a nação de Judá. E eles fazem uma aliança para cumprir a lei de Moisés. Pedem perdão pelos seus pecados e fazem uma aliança para cumprir a lei que Deus deu através de Moisés. O profeta Jeremias era o profeta durante o reinado do rei Josias, com certeza. Não é? Foi um bom auxiliador para o rei Josias. A Babilônia, nesta época, havia conquistado a Assíria. Estava se tornando uma força muito poderosa naquela época. Então, a Assíria já havia levado o reino do norte como escravos. Deus, porque alguns reis do sul eram bons, preservou Judá, e agora a Babilônia havia conquistado a Assíria e estava indo em direção a Judá. O rei Josias, profeta Jeremias. Josias vai morrer durante uma batalha e o seu filho, Jeoacás, torna-se o rei número 17 e reina em seu lugar por 3 meses somente. Este rei é capturado pelo faraó do Egito e ele é levado para o Egito, aonde ele morre. Rei número 18, chamado Jeoaquim. Ele reina por 11 anos e não fez muita coisa, mas Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, durante o reinado de Jeoaquim, ataca a cidade de Jerusalém e captura o rei Jeoaquim. O seu filho, Joaquim, se torna o rei número 19 sobre Judá. E ele reina somente por 3 meses, quando o rei da Babilônia ataca Jerusalém mais uma vez e leva o rei Joaquim e 10.000 judeus como escravos. Estamos chegando ao fim aqui do Reino do Sul. Vem o rei número 20, o último rei, chamado Zedequias. O rei da Babilônia, então, coloca Zedequias como rei em Judá. E ele reina por 11 anos. E, infelizmente, este rei Zedequias não foi um bom rei. Foi um rei ruim. Nabucodonosor ataca Jerusalém mais uma vez e leva, então, o reino do sul, os judeus, como escravos na Babilônia, queima o templo, destrói os muros em volta da cidade, destrói a casa do rei, o seu palácio, faz uma destruição grande na cidade de Jerusalém. Era o fim do reino do sul, Judá. O ano 586 antes de Cristo. Então vimos 19 reis no reino do norte, 20 reis no reino do sul. Os 19 reis no reino do norte foram desobedientes a Deus, trouxeram idolatria para dentro do povo. O reinado do Reino do Norte não durou muito tempo. Como nós vimos ali, talvez uns 180 anos. Um grande poder chamado a Assíria, cuja capital era Nínive, vem e leva o Reino do Norte como escravos. 722 a.C. O Reino do Sul, com seus 20 reis, nem todos eram ruins. Vários foram bons. Nós vimos alguns, não é? Joás, Ezequias, Josias, vimos alguns reis, o rei Asa, né? Vimos alguns reis que eram reis bons no reino do sul, mas
Infelizmente, também, da mesma maneira como o reino do norte, eles foram infiéis. E por causa da sua infidelidade, uns 130 anos depois, no ano 586, a Babilônia agora, que havia conquistado a Assíria, vem e conquista a cidade de Jerusalém. Praticamente destrói a cidade, destrói os muros em volta da cidade, destrói a cidade e destrói o templo do Senhor Deus. E Judá é levado como escravos, onde eles vão ficar por 70 anos. Você tem durante esse período aí, né, alguns profetas de Deus no cativeiro, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, que é levado também como escravo, né, o profeta Ageu. Nós vamos falar um pouquinho dos profetas no nosso próximo encontro. Eu sei que hoje foi um período que passamos juntos, onde aprendemos muitos nomes de reis, muita informação. Você não precisa decorar os nomes dos reis. O importante é saber que os reis do norte desobedeceram a Deus. Resultado: maldição e morte. Os reis do sul, alguns desobedeceram, outros obedeceram. Deus preservou o reino do sul por um tempo a mais, 130 anos a mais. Mas aí no final, a Babilônia, no ano 586, destrói a cidade de Jerusalém e leva o reino do sul como escravos. Agora, a Babilônia não era tão cruel como a Assíria. Os babilônicos, eles preservavam as suas conquistas, o povo das suas conquistas um pouco mais. Aqueles que eram da linhagem nobre, aqueles que tinham mais conhecimento, eles então levavam para a Babilônia e instruíam essas pessoas nos costumes babilônicos, como, por exemplo, Daniel. Daniel aconteceu isso. E Deus vai colocar Daniel, lembra, como o segundo maior neste reino, entre o reino da Babilônia e da Medopérsia. Daniel era uma pessoa importante, que foi bom para o seu povo enquanto eles estavam no cativeiro. Judá ficou 70 anos como escravos da Babilônia. E no final desses 70 anos, eles retornam, então, para a sua terra. Nessa época, nós temos os livros de Neemias, os livros de Esdras e o livro de Esther. Todos esses livros durante esse período de retorno do povo de Deus depois do exílio na Babilônia e na Medopérsia. E eles voltam, então, para o seu povo, para a sua terra, e durante os livros de Esdras e de Neemias, você tem, então, por exemplo, Neemias retornando e reconstruindo os muros em volta de Jerusalém. Você tem Esdras voltando e restaurando o louvor ao Senhor Deus no templo. Você tem a história de Esther, não é? Durante o reinado dos reis persas. E Esther, então, através da sua sabedoria, ela vai preservar os judeus de serem totalmente aniquilados pelos reis persas. Então você tem Neemias, Esdras, Esther e os últimos dois profetas que nós vamos falar na semana que vem, Zacarias e Malaquias. Todos estes aí, então, durante esse período de retorno do povo pós a escravidão na Babilônia. Na semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre os profetas de Deus. Durante todo este período, não é? Do Reino do Norte, do Reino do Sul, durante o período que eles foram escravos e na volta do povo, depois da sua escravatura. Vamos falar um pouquinho sobre estes homens, a importância, o trabalho, o ensino dos profetas de Deus. Deus abençoe muito você. Que você tenha um dia abençoado por Deus. E, se Deus permitir, até o nosso próximo encontro. Ele é o nosso Pai.